Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Semana de Liga Europa, foco total nesse jogo com o Nottingham Forest, assim espero eu pelo menos. Temos hoje, tivemos acesso a um vídeo da UEFA, não sei se já viste esse vídeo, onde eles entrevistam o Farioli e que nos dá aquela sensação realmente da importância que são as competições europeias e da história que o Porto tem. Em termos de entrevista não achei muito boa, mas já vamos analisar. De qualquer forma, acho que trouxe esse espírito. E espero que esse espírito envolva Farioli e que ele não vá fazer muita gestão, porque tudo indica que ele vai começar novamente a gerir na Liga Europa pensando num campeonato que ficou um pouco mais apertado, embora o Porto continue em primeiro, favorito, com vantagem, mas podemos voltar àquele Porto da primeira volta que gere mais a equipa. Em relação a esse jogo, temos boas notícias em relação aos lesionados. O Mora parece que não está lesionado, foi só um falso alarme, ainda bem, porque ele tinha acabado de vir de uma lesão numa perna muscular e ter logo outra a seguir seria grave, preocupante até para a moral do jogador, e nós esta época já tivemos tanta coisa relacionada com lesões que ficamos sempre preocupados quando vemos jogadores lesionados. E então esta semana de Liga Europa o Porto voltou a treinar depois da folga, que me dizem que o Farioli manteve, também para tentar manter uma certa normalidade e não exagerar o peso daquele gol no minuto final do Famalicão. E eu acho que ele faz bem, porque eu já disse aqui, eu acho que há 1000 narrativas, aliás hoje continuam as polémicas, parece que o Sporting vai fazer queixa do Alberto Costa, já lá vamos também, mas eu acho que o Farioli faz bem em manter uma certa normalidade, tentar relativizar um bocado esse empate, porque foi mesmo a análise que eu, pelo menos a minha opinião, mantém-se. Se no jogo com o Estoril tudo mudar, eu estarei aqui para mudar também de opinião, mas eu acho que este empate foi só consequência da paragem de seleções, já tinha acontecido na primeira volta, é quase imagem de marca deste Porto, de facto não sabe lidar com paragem de seleções. É sempre complicado também estar a fazer paragem de seleções numa altura em que o campeonato entra numa reta final, todas as competições entram numa reta final, as equipas estão mais cansadas, muitas delas com objetivos muito importantes. Fazer uma paragem nesta altura também não é muito boa, eu já tinha dito que ia beneficiar mais provavelmente dos rivais, foi o que aconteceu. E o Porto, que é uma equipa que vive muito essa intensidade, jogando contra uma das equipas mais fortes do campeonato, um dos jogos mais difíceis em casa, que ainda tinha, provavelmente o jogo mais difícil, como tínhamos analisado aqui, na sequência que faltava ao Porto até ao final do campeonato, precisava dessa intensidade até para segurar o 2-1 e não conseguiu, acho que muito por culpa das seleções. Mas já vamos analisar tudo. Primeiro pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal, já sabes que o teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente. Pedir também que subscrevas o canal, se ainda não subscreveste, rumo a essa meta de 12.000 subscritores, estamos quase a chegar lá. E portanto vale sempre a pena relembrar para subscrever. Já há muita gente que ainda assiste aos vídeos, ainda ontem várias pessoas que assistiram ao vídeo e que não subscreveram, portanto vale sempre a pena lembrar para subscreveres, também para dar aqui uma força e para chegarmos a essa meta de 12.000 subscritores, para mostrar também a força do Porto. E já agora, falando de força do Porto, falar também do hype. O vídeo de ontem está ali pela 20ª posição, portanto se puderes ainda deixar mais algum hype no vídeo de ontem, seria sempre bom para ver se subimos mais. Esta semana é mais complicado, eu entendo também muita gente mais frustrada com o que aconteceu e é natural que não tínhamos tanto hype, mas vamos tentar chegar lá outra vez ao topo do top 100 do hype do YouTube. Portanto, se tiveres algum hype, pedido que deixes no vídeo de ontem. E começando então a análise de hoje, eu começaria por esse jogo com o Nottingham. É um jogo complicado, já sabemos. Acho que todos aqueles fatores que eu apontava da tempestade perfeita para o jogo com o Famalicão, infelizmente eu acho que ainda se aplicam para o jogo com o Nottingham. Esse tal peso que muita gente chama de vírus FIFA, esse tal peso das seleções, que no Porto tem sempre um peso maior, é o que eu digo, já é uma imagem de marca aqui da equipa. Não sei se o Porto vai conseguir recuperar a tempo do jogo com o Nottingham. Eu tinha previsto que isto seria para 2 jogos, para Famalicão e Nottingham. No entanto, estamos numa situação complicada porque o Porto tem que ganhar ao Nottingham. O Porto nunca ganhou a Inglaterra. É verdade, como eu dizia ontem, até pode conseguir chegar à Inglaterra e até passar sem ganhar. Pode, por exemplo, ir a penaltis e ganhar. De qualquer forma, acho muito arriscado estarmos à espera a contar com o jogo da segunda mão, sendo que o Porto nunca ganhou a Inglaterra. Já perdeu inclusive com este Nottingham Forest, embora não seja a mesma equipa, porque com o Vítor Pereira vai ser diferente, embora o Vítor Pereira já não é aquele Vítor Pereira que treinou no Porto, ele já esteve em Inglaterra há muitos anos, já treinou o Wolverhampton, já esteve também pela Alemanha, é um treinador agora com mais intensidade, com mais estilo de futebol inglês, e a própria equipa é formatada para o futebol inglês, os ingleses têm sempre muita intensidade.
intensidade é o que o Porto mais precisa para ganhar jogos, e isso também é uma preocupação, porque o Porto o que faltou contra o Famalicão foi intensidade, porque os jogadores vinham de seleções, vinham cansados, vinham desgastados. E já agora, falando das opções do Farioli, em relação ao jogo com o Famalicão, que me preocupa em relação a quais opções ele vai tomar para o jogo com o Nottingham, surpreendeu-me muito. Ele com o Famalicão, eu achei que ele ia alterar aqui a ordem, e nisto aqui ele também mostrou que é bastante conservador, continua a ser em relação às opções que toma. Eu pensei que ele ia alterar as prioridades, que ia utilizar os jogadores que normalmente jogam na Liga Europa no campeonato para jogar com o Famalicão, por uma lógica de poupar os internacionais, mas ele não fez isso. Ele manteve os titulares de campeonato, provavelmente na Liga Europa vai com os titulares de Liga Europa. Só que agora há um outro fator, é que pelo facto do Porto ter perdido 2 pontos e estar agora, não diria aflito, mas está com os rivais mais próximos, embora eu acho que ainda há esse clássico Sporting Benfica, que ainda pode acontecer muita coisa, inclusive um empate que pode colocar o Porto outra vez a 4 pontos de distância. Mas tendo em conta essa escorregadela que aconteceu no campeonato, pode o Farioli voltar a ser aquele treinador da primeira volta, que na fase de grupos, não sei se lembras disto, usava muito equipas muito alternativas, muitos suplentes, às vezes até jogadores da equipa B. Aliás, eu lembro que o próprio Alarcón, que raramente jogava no Porto, jogou um jogo, eu penso que foi contra a Estrela Vermelha em casa, que era isso mesmo. O Farioli dava total prioridade ao campeonato e depois na Liga Europa jogava com quem sobrava. Espero que ele não volte a essa gestão, porque já não estamos na fase de grupos, estamos nas quartas de final, é mais a sério, ainda por cima é contra o Nottingham, e correu mal essa gestão do Farioli contra o Nottingham. Ele também fez isso, não sei se lembras na altura, ele jogou com o Pablo Rosário a médio, ali naquela posição de 8/10, e foi um desastre. Espero que ele não faça isso, seria uma tentação que ele poderia ter. De qualquer forma, como ele é muito conservador e parece manter tudo igual, vai jogar, por exemplo, com certeza com o Tiago Silva, porque o poupou, é provável que até jogue ali com o meio campo com o Fofana e o Pablo Rosário. Vamos esperar que seja só essas alterações, que já são muitas, na minha opinião. Deixa-me sempre um bocado incomodado ele fazer tanta alteração para a Liga Europa, porque eu acho que não precisava. Eu entendo que ele quisesse manter a equipa fresca, manter as tais 2 equipas titulares, como dizemos aqui muitas vezes, não se sabe muito bem quem é que são os titulares, mas acho que nesta fase, a terminar o campeonato, acho que está na hora de parar de gerir tanto a equipa e gerir mais numa lógica de, por exemplo, o William Gomes viu o amarelo, não joga com o Estoril, pode jogar com o Nottingham. Piatosevski joga para o campeonato, não pode jogar para a Liga Europa, vai jogar com o Estoril em vez do William Gomes. Uma gestão assim mais baseada no que vai acontecendo, mas não esta gestão tão rigorosa que Farioli teima em manter durante a época toda, e que aliás eu acho que justifica. No jogo com o Famalicão acho que não justifica seria uma vitória por margem mínima ou o empate no último minuto, acho que não justifica, porque era mesmo esse cansaço da paragem de seleções. Mas outros jogos, como com o Braga e os jogos anteriores, o Porto teve ali muitos jogos em que podia até ter goleado e não goleia porque prefere gerir. E acho que nesta fase já não faz sentido. Faltam 6 jogos para o final do campeonato. A Liga Europa também só temos, mesmo passando em mais meios finais e final, e depois os meios finais da taça. É verdade que o calendário está muito apertado, mas eu acredito que o Porto, ainda por cima com essa intensidade toda desde o início da época, os jogadores estão mais que preparados, e eu gostaria de ver um Porto mais igual ao do início da época neste final. Eu sei que o Porto consegue, e sei que o Porto não está a fazê-lo porque quer gerir e manter a equipa sempre fresca, mas também é preciso cuidado para não chegarmos ao fim da época frescos e sem ganhar nada. Embora eu acho que isso aí é um cenário que encaixa mais nas tais narrativas. Eu hoje via mais, ontem já falei muito sobre isso, no vídeo de ontem, das narrativas do Porto. Agora vai perder o campeonato, contra o Braga já estava o título entregue, mas agora vai perder o campeonato porque empatou com o Famalicão. Enfim, todas essas narrativas que tentam colocar no Porto para tentar destabilizar a equipa. E hoje eu via mais uma notícia, também para atualizar aqui em relação ao vídeo de ontem. O Famalicão não fez queixa do Alberto Costa, mas o Sporting vai fazer. E o Sporting vai se queixar precisamente dessa cuspidela do Alberto Costa no jogador do Famalicão, que o jogador não confirmou, mas depois parece que numa live nas redes sociais disse que sim, que tinham cuspido nele. Enfim, não sei o que é se isso vai valer como prova ou não, não sei o que é que o jogador vai dizer. A explicação que eu vi, penso que é oficial do jogador, se não é do jogador é do Porto, é que ele joga com goteira e ao que parece ao falar pode cuspir um pouco, pode ter sido isso que aconteceu. Enfim, não sei se foi ou não, mas lá está o Sporting muito atento, já pronto para processar o Alberto Costa, mas eu acredito mesmo que essa teoria da goteira acabe por vingar, porque acho que ele realmente joga. Já tinha percebido que ele jogava com qualquer coisa na boca, não me tinha percebido que fosse isso. E acho que, ainda por cima, nós sabemos que esse jogador, o Sorriso, estava a picar muito, tanto os adeptos como os jogadores. Ele marcou aquele golo, ele estava a fazer um grande jogo, isso aí nada a ver uma coisa com a outra, mas ele marca aquele golo e festeja para os adeptos do Porto, o que deixou o estádio em fúria, começou a ser assobiado, como já é natural nestes casos. E nesse lance em específico, eu lembro-me dele estar a segurar a bola, o Alberto Costa queria sair rápido porque o Porto estava empatado e precisava de fazer o 2-1,
e no meio daquela frustração acaba por dizer ali umas palavras, não sei o que é que ele diz, não deve ter sido umas palavras bonitas, e acho que a falar pode ter cuspido. Enfim, não sei muito bem o que aconteceu. Eu não consigo ver nas imagens, não consigo confirmar que ele cospe, e até perguntar-te a ti o que é que achas, para deixar nos comentários o que é que achas em relação a isto. Mas de qualquer forma, temos o Sporting, que é o defensor da ética, já está lá em cima do caso, já vai processar o Alberto Costa. Bem sabemos como seria útil para eles que o Alberto Costa não jogasse mais, embora o Porto tenha o Martim Fernandes em grande forma, e se não tiver Martim Fernandes, tem o Pablo Rosário que também não joga mal ali a lateral direito. E tem também o PP, que eu não sei se não seria bom para o PP até, e se o Sporting não estaria a fazer um favor ao Porto, o PP recuar para o lateral direito, para o Porto se libertar e jogar com dois extremos mais ofensivos, como é o caso do William Gomes Pietuzewski, que eu acho que o Porto ganharia mais com isso. Eu tenho dito aqui muitas vezes, o Porto tem um ponta de lança, já agora passando então para esse lado mais tático, em relação à eficácia do Porto. O Porto tem um ponta de lança que não marca muitos golos, Denis Gul. Mofi parece-me ser mais goleador, mas também está a passar muitos jogos em branco. Nenhum deles tem a capacidade goleadora, parece-me, ou pelo menos neste momento, que tinha o De Jong e que tinha o Samu, principalmente o Samu. E por isso acho que o Porto poderia pedir então aos avançados que equilibrem mais a equipa e depois aproveitar os extremos, o William Gomes e o Pietuzewski, que são muito ofensivos, pressionam muito alto e que marcam golos, para os dois serem mais goleadores e aparecerem mais na frente. Eu acho que isto seria viável, um de cada vez subir mais e aparecer mais no meio, como o William Gomes já faz. Acho que é mais o William Gomes até que faz isto. Não é por acaso que ele é neste momento o melhor marcador do Porto no ativo, tirando o Samu, e mesmo assim começa a ameaçar os números do Samu para ser o melhor marcador do Porto. Na Liga Europa penso que já é, no campeonato está a ameaçar os números dele. Eu sei que os extremos do Porto foram contratados especificamente, dois deles, para serem mais experientes e mais fonte de equilíbrio da equipa, que são o Sainz e o PP, e depois os outros dois jovens mais desequilibradores, mais irreverentes, para desequilibrar ou para desbloquear jogos que sejam mais difíceis, que seria o William Gomes e o Pietuzewski. Mas eu acho que entramos numa fase em que o Farioli também tem que ser mais flexível em relação a isto, e acho que ele deveria pedir mais talvez aos extremos e menos ao ponta de lança, uma vez que eles não marcam tantos golos, e acho que essa dinâmica ia resultar muito bem. O Porto teria dois jogadores prontos para marcar golo, mais próximos da baliza, em vez de apenas um, que seria o ponta de lança, ou dois se tivesse um dos extremos. Sei que o Borja Sainz, até acho que foi por isso que o Porto deu tanta prioridade ao Pietuzewski, era um jogador assim, deste perfil goleador. Aliás, nós vimos ainda a semana passada que ele recebeu um prémio referente à época passada na segunda liga lá de Inglaterra, onde ele realmente era um craque, um goleador, e ele aqui no Porto não está a mostrar essa veia goleadora. Eu já disse aqui muitas vezes, ele na primeira volta quase era esse jogador. Ele marcou ali grandes golos, não sei se lembras, por exemplo, do golo que ele marcou ao Alverca. Teve ali golos bons, teve muitas bolas ao poste, lembro-me disso, que ele tinha muito azar também nesses lances, mas entretanto foi-se apagando e essa faceta dele está a passar muito ao lado. Embora eu acho que vamos também ter um Borja Sainz quase certeza a jogar na Liga Europa contra o Nottingham, é mais uma oportunidade para ele tentar marcar. Ele contra o Stuttgart fez 2 bons jogos, atenção que ele está a subir de forma. Eu não me refiro tanto à forma de física e à sua forma também, da forma como está a jogar agora, eu não me refiro a isso, refiro-me à veia goleadora dele, que está completamente apagada, já para não falar do PP, que ainda mais apagada está, por isso é que eu nem o coloquei aqui na equação, mas agora o Porto tem 2 extremos goleadores e acho que devia aproveitar mais isso. Acho que o Farioli pode arriscar mais agora nesta reta final. Quem me conhece e segue aqui o canal há muito tempo sabe que eu tenho vindo a preconizar isto. Eu achei sempre que o Porto, no fim da época, ia voltar a ser esse Porto do início que cilindrava adversários precisamente porque estava a gerir muito bem a equipa fisicamente, às vezes demais. Se nós formos a ver, o Porto perde até os pontos que perde alguns jogos é precisamente pela gestão. Por exemplo, o jogo com o Benfica é claro isso. O Porto está a ganhar 2-0 e começa a gerir e empata 2-2, e o Porto com tanta gestão e tanta rotação da equipa, eu pensei que chegando a este momento, não tenho dúvidas que está pronto, teria capacidade neste momento para voltar a ser essa equipa, mas é preciso que queira e que pare de fazer gestão. Mas acho que o Porto vai, pelo menos estes próximos 2 jogos, vai continuar com a gestão, porque tem esse problema, é que o jogo com o Estoril é quase em cima do jogo com o Nottingham. Hoje eu via notícias que diziam que o Porto não quis adiar esse jogo. O Porto podia ter adiado para segunda-feira, mas depois ficava muito em cima para o jogo em Inglaterra, e lá está o Porto também já a preparar-se para esse jogo, que vai ser um jogo complicado, como eu costumo dizer aqui. É mais pela maldição até do Porto nunca ter ganho em Inglaterra do que propriamente pelo Nottingham em si, que é sempre uma equipa complicada, uma equipa inglesa. Mas até olhando para a forma como o Porto joga, esse jogo em Inglaterra com certeza vai ser um jogo-chave, porque o Porto não é equipa de golear. Nós já comentamos aqui várias vezes que seria o ideal que o Porto ganhasse por mais que um em casa, para tentar arrumar a questão para depois na Inglaterra não ser obrigado a ganhar. Mas acho que o Porto, como eu digo, ainda dizia a semana passada no amigável que o Porto fez com o Vizela, o Porto ganha sempre por um, é a tal gestão da equipa, acaba sempre por ganhar por um. Com o Famalicão correu mal, mas correu mal não foi porque esteja a estratégia a falhar ou porque a equipa está pior, é porque houve essa paragem de seleções. E também temos de terem atenção a isso, como eu dizia aqui, eu acredito que contra o Nottingham ainda pesa um bocado esse lado das seleções, ainda por cima
Imaginem o que é jogadores como o Pietro Zubewski, se bem que o Pietro Zubewski não joga na Liga Europa, mas pegando por exemplo no Froholt, que é também um jogador muito jovem e que jogou muito mal contra o Famalicão, ele joga com a Dinamarca, é eliminado, já não vai ao Mundial, tem todo aquele peso de um país que fica em depressão porque foi eliminado, ainda por cima jogou, cansado também da viagem, passado 2 dias tem que jogar contra o Famalicão, limpar a cabeça, não dá tempo, ainda por cima teve um dia de folga, portanto só teve mesmo ali 1 ou 2 treinos para se preparar. Logo a seguir a equipa tem um empate que frustra toda a gente, que é um verdadeiro balde de água fria. Como é que está esse jogador para o jogo com o Nottingham? Vai ser complicado recuperar, mas como eu digo, o Farioli hoje deram-nos essa indicação de que nos treinos tentou levantar a cabeça dos jogadores, bola para a frente, dizer que o que já passou. O próprio Fofana também já tinha dito isso. Eu penso que foi nas redes sociais dele que ele tinha postado, e eu até disse na altura que eu acho que ele até nisso ele mostra que é um grande líder, um jogador a Porto, e devia continuar no Porto, que o que passou já passou, é uma realidade, mas às vezes isto aqui é fácil dizer e difícil de concretizar. E até foi por isso que eu achei estranha a rotação de Farioli, porque se virmos bem, o Farioli na Liga Europa usa uma equipa, no campeonato usou outra, que é para não cansar os jogadores. Ok, a lógica de Farioli é que os jogadores devem jogar só uma vez por semana para mantê-los frescos. Então não faz sentido, por exemplo, o Froholt jogou pela Dinamarca, ainda por cima foi eliminado e a seguir volta a ser titular com o Famalicão. Ou seja, não tem uma semana de descanso, ainda por cima depois de uma eliminação. E por exemplo o Denis Gul chega motivado e fica no banco, se bem que aí sabíamos que o Mofi trabalhou a semana toda e em princípio era ele que ia jogar, mas de qualquer forma achei estranho essa gestão de Farioli, mas ele veio por outro prisma. Diziam hoje que ele já estava ciente, como eu disse no início do vídeo, já estava ciente que isto ia acontecer, que o jogo com o Famalicão, além de ser dos mais difíceis, tinha a paragem de seleções que era complicada, mas custa-me a compreender porque é que ele não trocou os jogadores. Então a minha explicação é que ele continua a ser conservador nas suas opções e ele optou por manter-se fiel ao que já estava a fazer antes, ignorando a paragem de seleções. Ou seja, ele vai continuar a usar aqueles que consideramos mais titulares, aquela que seria a equipa mais forte no campeonato, e depois fazendo alguma rotação na Liga Europa. Acho que foi um erro, acabou também, agora é fácil dizer porque já passou o jogo, mas eu já tinha dito também antes que acho que é um erro fazer isso, no sentido em que tinha a paragem de seleções, mas pronto, é como disse Fofana, é como disse Farioli, já passou essa fase, o máximo que pode acontecer, eu acho, é no jogo da Liga Europa ainda haver ali qualquer coisa, mas depois acho que o Porto volta a esse ritmo que estava antes e que precisa muito dessa intensidade para ganhar por a não ser que, para gerir jogos, a não ser que pare de gerir e comece a arriscar mais. Eu acho que o Porto pode arriscar mais porque está no fim da época, mas isso aí temos jogadores que continuam a lesionar-se, lesões musculares, eu penso que tem mais a ver também com essa intensidade física. O Rodrigo Moura, por exemplo, voltou a ter lesão muscular e portanto pode ser um sinal de que a equipa esteja cansada, ou que não aguenta a pressão ou a intensidade, só que isto são jogadores específicos. Eu acho que o Rodrigo Moura, também o Zaidu no jogo com o Famalicão também deu ali sinais de parecer estar um bocado afetado. São jogadores que não são tão fortes fisicamente, porque este Porto de Farioli é mais talhado para os jogadores que ele foi buscar. Por exemplo, o Fofana, jogadores mais fortes fisicamente que aguentam mais, o próprio Froholt aguenta mais, corre o jogo todo, e também esses jogadores já não têm tantas lesões musculares. Eu acho que não é por acaso, acho que tem mesmo a ver com o estilo de jogo do Porto, e por isso acho que o Porto está em condições no geral. Há um ou outro jogador como o Moura que pode não aguentar toda essa intensidade, mas acho que no geral está pronto para arriscar, e acho que devia arriscar mais. Depois, falando de outro assunto, aquela tal entrevista que eu falava aqui no início do vídeo, a UEFA fez uma reportagem com o Farioli lançando o jogo com o Nottingham, mostrando esse lado que nós já tínhamos falado aqui, que o Farioli está a ser falado nos 4 cantos do mundo do futebol, porque realmente está a encantar, porque está a fazer uma época histórica no Porto. Ao contrário da narrativa que vem aqui cá dentro em Portugal, uma das narrativas que é o fantasma do Ajax, a UEFA não está a olhar para o fantasma do Ajax, a UEFA, e acho que no estrangeiro, no geral, nós também falamos aqui a semana passada de uma revista americana, também falava da história de Farioli e dizia que a Itália tinha perdido muito, que não tinha ficado atenta. Chegamos a falar até do interesse da seleção da Itália, depois quando a Itália foi eliminada, e portanto lá fora há uma outra narrativa, no Dragão também, espero que os portistas não caiam nestas narrativas que estão a ser plantadas claramente para afetar o Porto, de que é o fantasma do Ajax. Esse fantasma do Ajax já é falado desde o início da época, portanto acho que já nem tem credibilidade, mas continua-se a falar disso, mas realmente nessa reportagem da UEFA não se fala disso, fala-se de um treinador. Enfim, fala da história dele, que estudou filosofia, que fala sobre a forma como ele vê o futebol. É uma reportagem interessante, um bocado cinematográfica. Tu sabes, quem vê este canal sabe que eu não gosto muito de coisas muito politicamente corretas. Gosto mais, por exemplo, das conferências de Farioli, onde ele costuma até ser bastante direto e às vezes até exagera um bocado, e era por isso até ontem que eu dizia
provavelmente era uma boa ideia o Porto entrar em blackout ou qualquer forma assim de proteger a equipa e também um bocado de forma de protesto contra todas estas narrativas que tentam afetar a equipa e até os erros de arbitragem e tudo mais, e tentar blindar um bocado, porque às vezes o Farioli vai um bocado, acho que passa um bocado o limite de responder, não no sentido de falta de respeito ou de não dever responder, eu acho que ele faz bem em responder, mas às vezes pode ficar afetado por narrativas que são falsas e que às vezes é um bocado desgastante estar sempre a responder como ele responde. E até a própria equipa pode se sentir um bocado afetada em relação a isso. Acho que o Porto até podia se blindar com um blackout ou qualquer coisa do género. Mas essa é a reportagem da UEFA. Um bocado politicamente correta, não dá para tirar dali nada em relação à tática, em relação a como é que o Porto vai jogar. Mas acho que dali dá para retirar uma coisa interessante. E até convido, se ainda não viste esse vídeo, para ver, e até se alguém viu também deixar nos comentários o que é que achou. Tem ali até uma fase em que o Maniche liga para o Farioli uma chamada que é completamente, eu acho, completamente fake. Não me parece que aquilo saiu da cabeça do Maniche, parece até que ele está a ler, mas a forma como está feito e aquelas palavras e as imagens, porque nós sempre que vemos imagens históricas do Porto, vemos como o Porto é um clube cheio de história mesmo, que já ganhou a Liga Europa e a Taça UEFA, aquelas imagens, tudo aquilo traz uma emoção que eu acho que torna especial esse jogo com o Nottingham. Espero que isso também tenha tocado, eu acredito que tenha sido já gravado há algum tempo, mas que tenha tocado o Farioli e que lhe tenha dado um bocado da ideia da dimensão e da importância que é ganhar ao Nottingham. Eu acho que todos os esportistas, claro que unanimemente queremos todos ganhar o campeonato, num sentido prático, porque o Porto já não ganha um campeonato há muito tempo, mas de qualquer forma todos queremos ganhar a Liga Europa, faz parte da história do clube, e eu acho, tenho sempre esta sensação que venho trazendo desde o início da época, que é um objetivo interno não falado, não passado cá para fora, porque podia cair mal por esse tal lado do Porto já não ser campeão há muito tempo, e também podia correr mal, porque o Porto cresceu de uma forma muito rápida, há menos de um ano o Porto estava a ser uma das piores equipas de sempre e agora está como está. Acho que foi um bocado estratégico não revelarem essa ambição, mas nota-se, acho que se notou sempre que o Porto tinha essa ambição. E agora espero que o Farioli não olhe para este empate com o Famalicão e tire o pé do acelerador na Liga Europa. Eu acho que o Porto tem condições para continuar com a mesma ambição nas 3 competições, porque agora não há mais paragens de seleções e o Porto está muito bem preparado para tudo isto, e acho que essa reportagem mostra esse espírito e a importância que têm as competições europeias. Ainda por cima seria uma pena o Porto desistir ou tirar o pé do acelerador na Liga Europa, porque eu acho que este Porto está talhado, como eu já disse aqui várias vezes, continuo a achar que o Porto está talhado para eliminatórias de competições europeias, a forma como o Porto joga, a forma como o Porto gera os resultados e até os jogadores experientes como o próprio Tiago Silva, que agora até parece ter um acordo com o treinador e joga sempre na Liga Europa. Tudo isso são fatores que eu acho chaves para o Porto conseguir, quem sabe, ganhar a Liga Europa. Eu acho que o Porto, para mim, o Porto é favorito neste momento para ganhar a Liga Europa, tenho dito muitas vezes, e quanto mais o Porto chega, acho que quem chega aos quartos de final pode sempre ambicionar ganhar, e acho que o Porto tem toda a possibilidade, acho que é favorito, sinceramente. Olhando à forma como o Porto joga, acho que é favorito a ganhar a Liga Europa. Mas claro que do outro lado está uma equipa inglesa que é forte. Eu acho que o único fator que me preocupa aqui neste jogo verdadeiramente é a viagem à Inglaterra, porque o Porto nunca ganhou a Inglaterra, mas pode até ser esta altura em que o Porto quebra essa maldição. Também não podemos ser tão pessimistas em relação a isso, mas acho que é o grande fator decisivo é esse. E acho que o facto do Porto já ter perdido com o Nottingham pode até deixar a equipa mais alerta, mais desperta, ter aprendido a lição e até ser melhor, uma vez que o Farioli pode ter essa tentação, quase certeza que vai mudar a equipa, ele também estar atento, porque sabe que correu mal na fase de grupos e não quer que volte a acontecer. Só é pena nesta Liga Europa, lamento sempre isso, acho que vamos lamentar isto até ao fim, o Piatusevski não ter sido inscrito, não tanto pelo Porto, o Porto até jogou bem contra o Stuttgart, fez 2 grandes jogos, uma grande eliminatória, sem o Piatusevski, até foi bom porque ele descansou para o campeonato, mas é porque é uma estrela, é o jogador que está a brilhar mais no Porto neste momento, embora claro que o Famalicão não jogou nada, mas teve muito a ver com, estava afetado pela eliminação da Polónia, por isso que eu acho que esse jogo de Famalicão é um jogo à parte nesta época, mas acho que o Piatusevski é pena, porque é a tal estrela polaca e até trazer mais interesse para os estrangeiros verem o Piatusevski a jogar. Foi pena, mas acho que não é fator decisivo, porque com o Stuttgart ficou, se dúvidas houvessem, ficou provado que o Porto consegue ser uma equipa muito competitiva e fazer grandes jogos mesmo sem o Piatusevski, principalmente porque o Borja Sainz subiu de rendimento e por continuar a ter o William Gomes, que é o desequilibrador que já era também na primeira volta, e o Porto neste jogo com o Nottingham até pode arriscar cansar mais o William Gomes, porque ele não pode jogar para o campeonato e depois vai ter o Piatusevski, nesse aspecto até vai ter sempre um desequilibrador, extremo desequilibrador mais fresco. E em relação a esse jogo da Liga Europa, eu até estou bastante curioso para saber quais vão ser as opções de Farioli, porque eu sei que depois deste empate pode haver essa tal tendência dele para gerir um bocado a equipa, porque eu acho que se o Farioli
for com ambição total e não for a pensar em gestão de equipa, é provável que tenhamos no jogo com o Nottingham aquele meio campo que eu considero o meio campo mais forte do Porto, que ainda não vimos jogar muito tempo. Jogou só ali uma segunda parte, já não me lembro em que jogo, não sei se foi com o Arouca, em que o Farioli coloca Pablo Rosário, Frolt e Fofana, e este meio campo é muito forte fisicamente, é brutal. Acho que contra uma equipa inglesa, acho que é a opção certa, e acho até que o Farioli tentou fazer isso contra o Nottingham quando colocou o Pablo Rosário em vez do Gabri Veiga. Não sei se lembras disso. Podemos ter outra vez esse caso e vemos o melhor meio campo do Porto. E já agora não está de fora a hipótese, vemos também aquela que eu acho que é a melhor versão do Porto na defesa também, que seria com Tiago Silva, Bednarek e Kiwior. Eu acho que os três deviam jogar juntos, são muito fortes. Eu gostei muito daquele início, quando o Porto ganhou ao Benfica na Taça de Portugal, com o Kiwior ao lateral esquerdo e com o Tiago Silva e Bednarek. Eu acho que o Tiago Silva e Bednarek, os dois juntos, são dois líderes muito fortes ali na defesa, mas é possível que Kiwior descanse. Não sei quem vai ser o lateral esquerdo, sinceramente. Temos um Alberto Costa, que foi titular no Famalicão, provavelmente jogaria Martim, pela lógica, mas depois quem é que seria o lateral esquerdo? Zaidu sairia, pela lógica também, e entraria o Francisco Moura. Não acredito que jogue Francisco Moura, continuo a achar que é um jogador que está sem condições para jogar. Muito me surpreenderia que ele fosse jogar logo num jogo contra uma equipa inglesa, que é preciso mais intensidade. Se eles jogarem, que eu acredito que nem joguem igual, mas se jogarem parecido com o que jogaram na fase de grupos, vão tentar cair em cima do Porto com muita velocidade. Francisco Moura acho que está descartado, e por isso que eu não coloco de parte também essa possibilidade. Temos a melhor versão da defesa, aquela que na minha opinião é a melhor versão da defesa, e aquela que é na minha opinião a melhor versão do meio campo, que seria também Pablo Rosário, Frolt, Fofana. No ataque, acho que vai ser o ataque mais conservador, isso aí também. Mas ainda vamos também ter a conferência de Farioli antes do jogo. Ainda temos aqui mais 2 dias para tentar especular quem é que vai jogar, mas provavelmente Sainz e PP. Eu sinceramente desmotiva-me um bocado este ataque com estes dois extremos. Eu gostaria mais, como já deu para perceber também, o William Gomes Pietuzewski, acho que era melhor, mas acho que Farioli gosta muito do PP, porque lhe dá equilíbrio na equipa, e gosta do Borja Sainz do lado esquerdo, apostando no William Gomes depois na segunda parte. E depois o ponta de lança, eu acho que é quase indiferente para os adeptos neste momento, jogar Mofi ou Denis Golo. Eu acho que o Mofi tem mais golo, tem mais instinto, mesmo aquele golo do Alberto Costa, é uma má recepção dele, mas até nisso ele mostra ali uma coisa à ponta de lança. Eu não espero muito de um ponta de lança tecnicamente, claro que se ele for bom tecnicamente melhor ainda, mas eu espero é golos e estar no sítio certo. Às vezes golos que parece sorte, assistências que parece sorte, e o Mofi parece ser esse jogador, mais que o Denis Golo, parece ter mais outras qualidades. Mas de qualquer forma os dois estão muito aliados dos golos, e o Porto precisa de muito mais ali naquele sítio, e é o que eu digo, o Porto poderia experimentar novas dinâmicas, mas sabemos que Farioli é conservador nisso e vai manter o seu modelo de jogo e o seu estilo até ao fim. Vamos ver se solta mais, como eu dizia aqui neste vídeo. Vamos ver, não sei o que é que o Farioli tem planeado daqui para a frente, só espero que o empate não tenha abalado. As notícias dizem que não, dizem que o Farioli no treino fez questão de dizer a toda a equipa que aquilo já passou. Esperemos que sim, até porque eu acho que já passou mesmo. Se o Porto conseguir não se deixar afetar mentalmente, já não há paragem de seleções, e daqui para a frente acho que o Porto volta àquele ritmo que estava antes. E de resto é isso, eu volto amanhã com mais um vídeo para analisarmos toda a atualidade do Porto. Não te esqueças, só antes de terminar o vídeo, de deixar o like para dar aqui uma força então ao canal e para que o vídeo entregue para mais gente. Não te esqueças também de subscrever se ainda não subscreveste, rumo a essa meta de 12 mil subscritores. E de resto já sabes, análise diária ao Porto e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.